Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Hoje com a presença no estúdio de Marcelo Santos. Marcelo Santos, que estava escondido, não estava participando do programa presencialmente. Eu queria dar uma boa noite para o meu amigo Marcelo Santos. Obrigado, boa noite, Patota aí. Temos um convidado aqui, dois hoje, legal. Paulinho, obrigado. Tô vivo, viu, pessoal? Você vê que nós não, Santista não morre nunca, viu? Obrigado. É isso aí. Antes de falar com os convidados aqui na mesa, queria dizer, salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Há 110 anos nascia o bicampeão mundial de clubes. Bom, já posto isso, temos hoje um grande reforço aqui antes de apresentar o nosso convidado, que é o Marco Leone, que ele é executivo, né, do mercado de TI. A esposa dele já participou do programa, aliás, uma entrevista muito relevante, né? É a Tânia Nigri, que nós falamos sobre o livro dela aqui na nossa atração. E o Marco está aqui porque ele é especialista em uísque também. Muito boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui hoje. Paulinho, Colin, Marcelo Santos. Vamos lá, vamos ter esse prazer aí de compartilhar um pouco da sabedoria do Colin aí. Vai ser muito, muito bacana. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O reforço, aliás, muito bem-vindo, porque o convidado sabe tudo da bebida. É Colin Graham Pritchard, um dos pioneiros do hóquei sobre a grama no Brasil, além de tudo, hein? É escocês de nascimento, ex-presidente da St. Andrews Society. Ele vai falar aqui sobre o uísque, com a sabedoria e o paladar de quem conhece a bebida como poucos. Muito boa noite, Colin. Boa noite, Paulo. Boa noite, o Santista aí, esqueci o nome dele. Marcelo Santos. Marcelo Santos, aí isso é mais fácil. E o Leon, né? Leone, desculpe. E estamos aqui. Vamos ver se eu posso responder todas essas perguntas sobre whisky, que sempre tem bastante, né? Whisky é interessante, whisky escocês, tem muitos mitos e muita coisa boa para contar. E por falar em esclarecimento, eu já vou para a primeira pergunta aqui, que é: como que o senhor define o legítimo uísque, a composição alcoólica dele, tudo? Como que o senhor define um uísque na sua concepção da melhor qualidade? O whisky é um gosto adquirido, né? Quando você começa a tomar whisky, você não vai gostar nunca. Nunca. Você não vai gostar de cara, né? De cara, isso. Não vai gostar. Então, é isso. Mas o whisky começou como medicina, né? O whisky foi trazido, a arte de destilação foi trazido pelos monges irlandeses que vieram e trouxeram a arte de destilar há muitos anos, foi 1400, aí os monges já estavam destilando como remédio. Então, às vezes, a pessoa toma um whisky da ilha de Islay e diz, isso é muito ruim, parece remédio. E realmente, nos passados, era considerado remédio. Aí foi melhorando a qualidade, a destilação, a maturação em barris, e isso aí nós temos nossos whiskies de hoje, né? Olha que interessante. Marco, quiser perguntar, pode perguntar. Não, eu acho que a oportunidade é boa, pegando um gancho aí da sua pergunta, Paulinho, se o Colin pode falar para a gente um pouco, porque o uísque se popularizou o blended, né? Você até trouxe aqui uma garrafa de um dos favoritos blends aí, Black Label, né? Que aliás eu conheci mais detalhes até numa oportunidade que eu tive
de uma apresentação que você fez. Foi. Mas se você puder falar um pouquinho da diferença do que é o single malt, o vatted, o blended, né, o whisky, um pouquinho para explicar o que são essas variações, né, de whisky aí, seria legal. Eu acho que seria bacana. Bem interessante mesmo. Ótimo. Bem, um blended whisky são os que mais vendem no mundo. E como blended é mistura, né? To blend é misturar em inglês. Então é um whisky que, em geral, vamos dizer, o Johnny Black, ele tem 40 whiskies dentro da mistura dele, né? 40 whiskies e de várias destilarias, né? Tem mais ou menos 3 single grains e o resto 37 malts dentro da mistura. E todos eles foram maturados pelo mínimo de 12 anos no barril, né? Então, realmente isso. Isso são os blended whiskies. Tem 90% do mercado, né? Então, em geral, as pessoas tomam blended whisky. Aí você fica adquirindo gosto, aí você vai para os single malts, que estão no blended whisky. Aí você começa a tomar single malt. O que é single malt? Single malt é um whisky feito 100% de cevada e começa com uma cerveja e depois do primeiro estágio nós vamos destilar essa cerveja e depois destilar 2 vezes. Aliás, ele passa 4 vezes pelos alambiques que trabalham em pares, né? Então, aí ele vai nos barris e fica nos armazéns perto da destilaria. Então, o whisky, nós sabemos mais ou menos 70% de onde vem os aromas e gostos de whiskies. O resto nós não sabemos. Então, nenhuma das destilarias single malts mudam a maneira de fazer o whisky. Então, é bem arcaico a produção, né? Tem destilarias de 200 anos, 250 anos, eles não mudam nada. Quando eles só refazem os alambiques de cobre exatamente como era antigamente. Então, eles não mudam nada, porque é um fator de muita coisa. É o ar que passa pelos armazéns da maturação, é a água que começa com os grãos, você bota os grãos nos tambores grandes para ele começar a crescer. Aí você quer secar, então você seca com a turfa. Então a turfa solta uma fumaça bem preta, isso impregna os grãos, aí você seca com a turfa, aí você moe a turfa, aí você bota de novo dentro dos alambiques e vai tirar o whisky lá de cima na condensação. Então você faz isso 2 vezes em pares, né? O wine still e o spirit still. E você sempre só tira o corte do meio. E os outros whiskies vai ajudar a sopa, né? A cerveja que vai se tornar whisky. Então é um processo bem antigo. Então é isso é o single grain. E você falou outra coisa. O vatted. O vatted é 2 ou 3 malts juntados, né? Então o Johnny Walker Green Label é um vatted malt, tem vários malts dentro dele. Então, realmente fazer whisky é uma arte e não uma ciência. Nós não usamos computadores, nós sabemos, porque o Master Blender, o mestre misturador, tem o time dele. Ele só usa o nariz. Ele não bota uma gota de whisky na boca. Então, é quase um perfumista. De tal maneira que ele não pode usar qualquer perfume, aftershave lotion, não pode não. Porque senão o nariz afeta. Ele tem que tomar muito cuidado com o nariz dele. Então ele não usa. Mulher dele não devia usar perfume, porque vai afetar. Então ele pede para a mulher não usar perfume.
você quer ficar com ele, né? Nossa, muito interessante, né? Você vai tomar um uísque, você não imagina que é todo esse trabalho, né? Todo esse cuidado, essa tradição que é mantida, uma tradição, né, de muito tempo, do preparo, é bem interessante. Marcelo Santos, tem pergunta? Primeiro, que honra aqui a nossa tá com o senhor aí que entende tudo de uísque. Tem muita pergunta, porque eu sou da Estiva, nós somos muitos anos atrás do Porto, todo mundo tomava cachaça, né? Então, eu queria saber, por senhor explicar, que os uísque, o brasileiro, quando que começou a se acostumar mais o uísque no Brasil, a chegar, o pessoal usar mais? Porque o uísque agora eu estou aprendendo, foi inventado na Irlanda, é isso? Mas o senhor é escocês. Por que todo uísque que se fala que a Escócia é o melhor do mundo? De onde? Conta pra gente. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, o senhor falou de malte. E eu tô confuso, que é cerveja, a cerveja também é malte, então vem da cerveja, o que levaria para cerveja? O uísque? Porque me disseram os amigos, eu preparei antes de vir aqui, viu, falar com o senhor. Falaram que alguns uísques é possível que vem da cevada também, eu tô enganado? Então eu queria entender essas diferenças aí. Obrigado, viu? Tá. Bem, cachaça, é interessante, a companhia Johnnie Walker, ela tem uma destilaria de cachaça aqui no Brasil. Ela tem a Ipioca, então entra whisky escocês e sai Ipioca para a Europa. Então o container fica cheio na ida e na volta, né? Bem, whisky single malts, né? O whisky ele começa com cevada e o processo no começo é igualzinho, porque nós vamos querer de fazer açúcar. Então, todo o álcool vem de açúcar. A cerveja, você bota mais, você bota lúpulo, não lúpulo, você bota fermento natural na nossa primeiro estágio de fazer o malt whisky, né? Então, é igual cerveja, aí nós vamos destilar essa cerveja. Então, se tivesse até esse ponto, é como se fosse cerveja, é isso? Não é uma cerveja boa do gosto, Sim, porque mas eles botam lúpulo, botam outras coisas dentro para fazer a cerveja. E o que é turfa? O senhor falou turfa é aquela corrida de cavalo? Turfa, é isso ou não? O que é turfa? Turfa é o que se chama? Um carvão vegetal, né? Porque a Escócia sempre tinha esse carvão e nós usávamos para esquentar a água e tal. Hoje em dia, lógico, usa nas destilarias grandes caldeiras, né? Para fazer o steam, né? Para fazer o vapor, para realmente esquentar os alambiques e assim. Mas o grão é preparado com a turfa. Então você tem a sopa, a cerveja, aí nós vamos tirar a água da cerveja. E aí tem o grão. Aí nós vamos secar o grão com a turfa. Então você bota o grão em grandes prateleiras, atualmente, né? Antigamente era no chão mesmo e botava a turfa para queimar e secar a turfa. Agora não, bota em trays, né? O que se chama? Gavetas, né? Isso. E num condensador, tipo, e seca ele com a turfa, né? Depois você moa, depois você vai fazer a destilação. Você bota na água de novo. Hã? Isso dá um gosto especial. Ele dá o gosto de turfado mais, mas a água também. O que dá o gosto são a água, a material-prima, né? A cevada, a maneira de fazer e também o barril, né? Para realmente maturação, isso que você diz, 3 anos, 7 anos, 12 anos, você tem anos na garrafa, que realmente a destilaria ficou todos esses anos no barril. Então, nos armazéns, eles estão construídos que o vento passa pelos armazéns e seca, mas vem do mar, então tem salitre, tudo é muito local. Então é isso que dá os gostos e aromas diferentes dos single malts e juntando faz um blend muito bom. Que aula, hein? Colin, Desculpa. não, perfeito, tá sensacional mesmo. O senhor falou que o uísque de 12 anos, ele fica 12 anos sendo envelhecido, aquela coisa toda, né? Mas dizem
que o uísque 8 anos é diferente, que nem todos são envelhecidos 8 anos. Alguns são envelhecidos menos. É verdade? É verdade. O problema é que 8 anos é no menu. Você olha a garrafa, é isso outra coisa, que você sempre tem que, como todo pacote, você sempre tem que olhar a garrafa. E essa garrafa, você vê, vem de 1866 o formato. Então, você vê que é bem antigo. Então, ele tem 12 aqui. Isso. Tem O rótulo, 12 para quem está escutando no rádio, ele está com uma garrafa agora na mão. Está mostrando o rótulo de 12 anos da garrafa, tá? E aqui tem 40 graus de álcool. Tá. Então, isso é... Por que 40? Porque os Estados Unidos e Europa não pode ter mais de 40. Na Escócia, sim, nós podemos ter acima, tem whiskies de 43. Por isso que é mais gostoso tomar uísque na Escócia. Então, isso é muito importante, a garrafa e o que ele tem. Uhum. Então, a lei escocesa, o whisky tem que ficar no barril 3 anos. Tá. Aí pode ser whisky. Aí eu posso botar qualquer coisa desde que eu não boto os anos. Se eu boto os anos, eles checam para ver que realmente o barril ficou 5 anos. Mas tem muita gente que vende uísque de 8 anos, e dizendo que é 8 anos, mas não é 8 anos. Ele lembra que é um blend. Uhum. Então, o Master Blender, vamos dizer, você gosta de Johnny Red. Então, ele faz o blend de Johnny Red que ele lembra do nariz. Tá. Que ele veio... Nós temos a receita, mas muda um pouquinho para sempre ter o aroma e gosto do Johnny Red ou aqui do Johnny Black. Legal. Marco? Colin, você estava falando aí de, né, o nosso querido aqui, Marcelo Santos. 88, né, Marcelo? 88 anos e firme aqui. Muita experiência aí. Já te passou, né, Colin? A gente sabe... É o uísque que não sei como desaparece lá no Porto do Santos. Tá vendo? Não sei como. A minha isso pergunta, eu tenho acontece. duas perguntinhas. Uma tem a ver Agora com... nós estamos sabendo, hein? Uma tem a ver com isso. Na verdade, a primeira pergunta era a seguinte. A gente sabe que a Escócia e a Irlanda são os grandes produtores dos Estados Unidos, né? Sim. Mas a gente tem visto uísque de muita boa qualidade aí no Japão. Sim. E você tem países com clima parecido com o nosso, como Austrália, Espanha, Índia. E o Brasil? Você acha que o Brasil um dia vai produzir um single malt adequado? E segunda pergunta eu ouvi uma história aí importante, né, do Angel Share, que é a parte dos anjos. Depois eu queria que você explicasse, porque não somos uísque só quando o pessoal rouba lá no Porto, não. Parece que os anjos também gostam de beber uísque. Como é que é isso, Cláudio? Bem, primeiro vamos dizer os whiskies, se o Brasil podia... Lembra que é tudo o clima. Então você vê que o Brasil produz vinhos. Aí você não compete bem com a Argentina, com Chile, mas os brancos sim. Então tudo depende da terra e do clima. Então o clima escocês é muito importante. Então você não pode mudar o clima. O clima está mudando muito, mas a Escócia é muito molhado, muito. Então isso pega e entra nos barris. Lembra, quando você faz a destilação de qualquer destilado, você faz num alambique de cobre. Cobre não é bom para nós. Então, você tem que tirar o que fica de cobre na bebida. Então, os barris são muito importantes. Bota uma cachaça no barril, você vê que ele muda totalmente. Ele fica quase um conhaque, né? Que também é de vinho, mas ficou no barril. Então, é isso. The Angel Share é que, quando ele está no barril, ele evapora. Ele evapora pelo menos 2%, 2 a 5% ou 2 a 4% cada ano. Então ele vai embora. Então é um Angel Share. Eu não tenho tantos anos como o nosso amigo aqui de Santos, né? Mas eu acho que eu vou para o céu
quando eu morrer. Eu acho que eu vou do céu por duas razões, né? Primeiro, eu nunca matei um inglês. E isso, para nós, vale 50% de pontos dos 100 para entrar no céu. Aí, como eu nunca fiz nada mais do que isso, eu gosto de whisky, faço palestras de whisky, faço degustações de whisky, eu acho que eu ganho mais 1% e eu vou para o céu. Quando eu vou para o céu, eu vou pedir São Pedro, posso entrar? Ah, pode sim, você foi bonzinho, você não matou inglês, ótimo, então posso entrar. Então, entro aí eu vou pedir para eu ser um anjo em cima da ilha de Ayla. Ah, por que você quer ser um anjo em cima de Ayla? Eu sendo um anjo em cima de Ayla, com 8 destilarias, cheio de armazéns, cheio de barris de whisky, meu Deus, eu só vou ficar assim. E eu vou ter muitos amigos anjos meus também lá. Vai ser o clube dos anjos, né? Em cima da ilha de Ayla. Então... Aí vai ter a certeza absoluta que vai estar no céu. Bom, vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com um convidado que está dando uma palestra aqui de uísque. Tem gente aí que está pagando uma fortuna para ter aula de uísque e nós estamos aqui com um conteúdo que é melhor do que muita aula por aí, hein? Estamos com Colin Graham Pritchard. E antes de voltar para o assunto uísque, eu queria fazer uma pergunta aqui para ele. Eu sei que ele foi homenageado pela Federação de Hóquei sobre a Grama do Estado de São Paulo, deu pontapé inicial num jogo de hóquei, foi tratado como um dos pioneiros da prática desse esporte no Brasil. Para quem está assistindo aí pela internet, pelo Facebook, ele está com um taco aqui, que Marcelo Santos está se escondendo com medo, não sei porquê, mas eu queria saber qual que é a sua relação com o hóquei, vem desde a Escócia ou foi aqui no Brasil mesmo? Desde a Escócia, na minha época de escola, nós achávamos que os russos vinham. Então, eles ensinaram nós não só a ser soldados. Quarta-feira nós aprendemos como atirar e tudo isso, uniformezinhos, desde 15 anos até 18 anos. Então, sempre tinha jogos também à tarde, não só saber como se defender com armas, mas também ser um esportista. Então tinha rugby, não tinha futebol, infelizmente, desculpe, Corinthians, que aliás vem da Inglaterra, sim, nós não vamos falar muito assim. 1910, Corinthians Casuals vem aqui jogar contra SPAC. E eu era o capitão que recomeçou o hockey de grama no SPAC em 92, então 1992 é muito tempo. Então realmente hockey também as pessoas acham que é muito violento, mas não é tanto assim. As meninas jogam hockey, tem muitas regras e instruções para jogar o jogo. E quando eu jogava era em campo de grama normal, agora é em grama sintético, é muito rápido. Mas não é como o hockey de gelo, que é muito físico. Mais contato, né? É, tudo contato. Eu nunca vi uma mulher jogando hockey de gelo. Hockey de grama, sim. Agora as meninas estão jogando rugby. Então, eu não sei quando elas vão começar a hockey de gelo, que é mais Canadá, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, que jogam no gelo, né? Aqui não, né? Aqui não é muito gelo, não. Bem legal. Marco, mais alguma pergunta? Na verdade, queria que o Colin comentasse que a maior coleção de uísque, né, de uma pessoa, de um indivíduo, era de um brasileiro, né, Colin? Do Clive. Eu tive a oportunidade de visitar lá em Edimburgo, né? Onde tem também
uma experiência, né? O Whisky Experience lá, que é bem interessante. Mas eu lembro que em um dos eventos que eu participei com você, há muitos anos atrás lá, em companhia do Vincenzo Dragoni, do Laércio Albuquerque, 2 amigos lá, e a gente falou em colecionar uísque, você deu uma bronca lá, né? Falou que colecionar uísque não é o ideal, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre a coleção do Clive e um pouquinho sobre isso, porque existe o hábito também de beber, de consumir, né? Mas acaba sendo um objeto de coleção, porque as pessoas, mais de 100 destilarias só na Escócia, né? E as pessoas acabam também tentando experimentar os diferentes sabores aí, né? E formatos e tudo. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. A coleção de Clive Diz está no Whisky Heritage Center, perto do Castelo de Edimburgo, perto da esplanada lá do castelo. É muito interessante, tem mais de 3.600 garrafas diferentes de whisky. É só que a indústria gosta de mexer nos labels, né, nos rótulos. Então, de 12 anos, tem várias, deve ter uns 40 garrafas diferentes de Johnny Red, mais do que o Johnny Black. O Johnny Black era mais tradicional. Então, realmente, é muito importante isso. Agora, para nós, escoceses, é uma pena não tomar, né? Agora, se você gostou tanto da garrafa, convida seus amigos, toma o whisky, pega um chá bem escuro, bota na garrafa, fecha ela direitinho e bota no bar. Ninguém vai saber que não é whisky. Eles vão achar que, olha, a coleção dele é fantástico. Mas do Clive Diz é whisky mesmo. O problema, como nós estávamos falando, ele evapora também, né? Então, quando abre, você tem que tomar cuidado onde que você guarda a garrafa, né? O sol e tal, ele vai começar, principalmente nos trópicos, né? Então, guarda entre 10 e 25, tá tudo bem, mas fora da luz, né? Do sol. Marcelo Santos. Aqui é um banho de cultura aqui. Como a minha memória, como eu sou ruim da cabeça, ouviu, seu Cole? Eu vou fazer já umas 3 perguntas que ficam na mesma, né? 2 coisas. Primeiro, eu quero entender por que todo mundo fala que o escocês é o melhor, que inventou na Irlanda. Porque os meus amigos falam Scott, né? Scott. Quando eles falam Scott, aí o cara me ensinou que Scott é porque é escocês, não é igual a whisky. Então todo mundo fala que o whisky é Scott, isso é uma coisa. Segunda coisa, por que isso só é escocês? O 007, que é o melhor, era escocês, mas ele era inglês porque era o espião inglês. E como é que faz para entender isso? Eu sou orgulhoso que ele é orgulhoso. E terceira coisa junto é o seguinte, eu quero que o senhor explique como é que se bebe, porque eu lembrei do 007, né? Então o que acontece? Todo mundo tem negócio de happy hour, sei lá como é que chama, happy hour, que os caras vão tomando uísque com gelo. Eu quero que o senhor fale, como é que tem que tomar o uísque? O pessoal toma, então é antes da comida, depois, como é que é a verdadeira maneira de tomar o uísque? Se é no cowboy, se é no gelo. Essas coisas que falam, porque todo mundo confunde, toma no gelo, tudo que é filme o cara toma no gelo, no não sei o quê, mas o só que entende, a Escócia, como é que é a verdadeira maneira de tomar? Quando toma, em que copo toma? Vamos aprender, pessoal. Muito obrigado, vamos ouvir. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Whisky, Scotch, é porque vem de Scotland. A palavra Scotch veio por causa dos americanos. Então você tem que lembrar que os americanos, Scotch whisky, né? Eles têm os whiskies deles, né? Tem bourbon e tem outros whiskies que eles fazem lá. Então o americano é diferente, é outro whisky. É outro whisky. As pessoas não sabem, ele é feito do quê? De cevada e malte também? Não, ele é feito de milho. Olha só. De milho. Então o whisky americano, pessoal, é diferente, é outra coisa. É outra coisa. Então, realmente, aí é uma diferença, né? Então, realmente, isso veio os americanos, porque na proibição,
Canadá, que é vizinho, não tinha isso. Então, o whisky escocês entrava. Então, para diferenciar deles mesmo, de American Whisky, eles falavam Scotch. Olha, eu tenho uma caixa de Scotch, veio via Canadá. Então, eu acho que isso foi em 1920 e tal, muitos anos atrás e tal. Outra coisa que vocês queriam que eu respondesse? É como se toma, que os como filmes, o gelo, essa né? coisa de O que o uísque é gelo, com gelo, que é antes de comer, que é que nem no fim da É. tarde, mas o senhor trouxe um copo aqui, quem estiver vendo na rádio, esse explica é do Master para Blender, né? eu quero entender como é que se toma de verdade, como é que se deve tomar o uísque. É o Master Blender, né? Então, isso é para ele cheirar. Então, você vê que mas é bom para tomar também. Então, se você visita as destilarias na Escócia, você paga X para entrar e na saída eles lhe dão uma dose com copo. Você leva o copo também e pode trazer aqui para o Brasil. O gelo, você tem que tomar muito cuidado da água que faz o gelo. É isso porque vai estragar seu whisky. Não é que gelo vai estragar o seu whisky. Que é muito quente, não dá realmente de não tomar com gelo. Você está em Pernambuco e falando em gelo de Pernambuco, em Pernambuco eles fazem gelo de água de coco. Eles tomam Johnny Walker Red Label na praia de Boa Viagem, ou nas praias em geral. Então, eu lembro indo lá para a praia de Boa Viagem com o gerente da região, da Johnny Walker. Fomos na praia e estava lá o cara, em vez de, estava servindo Johnny Red com gelo de água de coco. Aí eu descobri por quê. O que você acha? O pernambucano, 40 graus, está tomando um whisky que esquenta, embora ele bota gelo de água de coco, que ele fica mais adocicado. Por que ele toma whisky na praia? Você pode me dizer? Alguém? Não? Eu vou lhe dizer por quê. Eu fui lá, eles me deram na quarta, tomei, aí tomei 2, aí eu vi 2 meninas de biquíni passando, aí eu disse para o gerente regional, né, que era pernambucano, poxa, menina bonita, disse, não. O outro que era de Salvador, não, em Salvador nossas meninas são muito mais bonitas. Aí ele disse, não, Salvador são muito mais. As 2 meninas e nós mais um. Aí meninas vão lá embaixo, as mesmas 2, aí tomamos mais uma, depois mais uma. Aí eu vi as 2 voltando. Aí eu disse o baiano, né? Disse, ô Luiz, o que você acha disso? Olha, essas meninas são lindas. Aí disse, quase igual Salvador. Ele disse, é. Então, você tomando whisky na praia, todas as meninas são lindas, né? Colin, eu tenho alguns amigos que tomam uísque não com gelo, colocando água. Sim, como eu disse, pode botar água, não há problema. Então, eu fui com o Marcelo Santos na casa de um amigo e ele colocou água com gás. Bem, isso o americano só tomava whisky com água. Olha, não há Estraga. maneira certa ou errada de tomar Tá. whisky. O certo é como você gosta. Como eu disse, os pernambucanos e Recife, per capita, por pessoa, é o país, é a cidade que mais toma whisky, Johnny Red. Aham. É o que mais toma. Agora não sei, na pandemia. E como que o senhor prefere tomar? Depende do whisky, né? Uhum. Eu sempre boto água. Tá. Principalmente eu boto um pouquinho, eu sempre boto um pouquinho de água para Gelada ou normal? Depende. Depende, Não precisa ser, não. É bom botar água porque ele abre. Tá. Então, pode ser gelo, é só que leva mais. Água gelada vai levar mais tempo para abrir, só isso. Mas abre o sabor e o aroma, principalmente o aroma. Ah, legal. Marco? Ô Colin, falando um pouquinho de água aí, você falou um pouco também de região, de clima, né, Sim, etc.
existem algumas regiões na Escócia, Sim, né? sim, sim, Lowlands, ali É. a Speyside ali perto do rio Spey, Highlands, as ilhas, né, de As Leys. ilhas, Isla, é muito importante. Isso interfere no É porque eles têm, no whisky, né? eles têm microclimas, então realmente afeta na maturação dos single malts. Então é muito importante, isso que eu digo, não muda a destilaria, não muda onde que pega a água, se pega do Spey River, se pega de um Royal Loch Nagar, pega lá em cima das montanhas, as springs, né, as nascentes. Então é muito importante da onde eles não mudam. Então tem a destilaria, que é, vamos dizer, 150 anos, com tudo isso, eles mantêm o mesmo. Porque nós só sabemos 75% de onde vêm os aromas, o resto nós não sabemos, então não muda nada. E a mistura, como eu disse, o Master Blender, ele vai saber mais ou menos, e ele, com o time dele, vai tentar que sempre que sai é a mesma, e faz em lotes, né? Então não é contínuo, é em lotes. Então, essa coisa aqui tá registrado, O rótulo. o rótulo, isso aí nós sabemos quando é que foi feito e como que chegou no Brasil. Você vê que E, isso Colin, você daria depois ou agora uma dica para gente de quais que você gosta mais de cada região? Assim? Eu gosto de Lagavulin da ilha de Islay. Eu gosto de preferido. Mortlach do Speyside e Cardew. Eu não gosto de Glenkinchie, onde que você tem visitado. Eu não gosto muito. Mas lembra que gosto é pessoal, né? Agora, o whisky, se você tem pressão baixa, você toma uma dose de whisky por dia que ele nivela o processo. Pressão alta não devia tomar. Então... É remédio, então, né? Começou tudo como remédio, né? Então, realmente... E é bom, é relaxante. Então, você tem um dia chato e tal, mas nós nunca bebemos whisky sozinho. Sempre bebe com outra pessoa, sua esposa, namorada, nunca sozinho. Não é bom. É nossa tradição mesmo. Marcelo Santos, sai do Tinder, Marcelo Santos. Faz a sua pergunta. Tem um brotinho aí de 75 anos me paquerando, pô. Tenho que... Então, doutor, o senhor é o seguinte, então o uísque é para tomar, tipo, que nem conhaque, depois do jantar, num copo especial de conhaque. Então, o copo faz diferença? Que tem os caras que é copo alto, copo baixo. Isso faz diferença, pelo visto o negócio é cheiro? Como é que é o negócio aí? O single malt, em geral, é melhor depois do jantar, né? Depois? Você pode tomar um single grain, né? Que é whisky feito contínuo, não é um malt, é uma mistura, né? Que é feito de trigo. Lembra? Isso é uma mistura de whisky feito de cevada e trigo. Ah, tem trigo no meio também. Tem trigo no meio. Opa! Então, fazer whisky é uma arte. Vamos dizer, isso é a nossa tela, o whisky de trigo, que é feito num alambique contínuo, como muitas das cachaças aqui. Então, você faz e fica 12 anos. Então, ele é a nossa tela. Nós vamos adicionar os 40 malts para fazer o mesmo gosto e aroma do Johnny Walker Black Label ou Red Label, ou seja que for o blended que você está olhando, né? Colin, eu gosto muito de tomar uísque com drambuie. É uma delícia. Tem alguma outra sugestão melhor do que essa? Porque essa é muito boa. É muito bom. Drambuie agora é distribuído pela Diageo, né? Drambuie tem uma história muito longa sobre Drambuie, mas eu acho que o tempo está passando. Não, pode falar. É só que o Bonnie Prince Charlie, ele deu que se chama receita de Drambuie para os Mackenzies, que quando ele perdeu a batalha contra os ingleses, ele queria separar a Escócia, 1746, 47, eles têm essas grandes batalhas. Então ele tinha 1 milhão de libras para a cabeça dele, dead or alive, vivo ou morto. Então, vivo ou morto. Então, ele
eles escolheram, eles botaram roupa de mulher e conseguiu escapar para a França. Mas ele deu essa receita para o Mackenzie Clan, e o Mackenzie Clan, até hoje, tem os direitos disso. Se você era um Mackenzie, você recebe um cheque cada ano. Que beleza, hein? Dos direitos autoriais. Então, agora o senhor tocou num ponto que é importante. O senhor lembrou a coisa da grana, do dinheiro, né? Do business. Então, eu quero saber, como representa no mundo o negócio do uísque? Qual é a economia? Quanto ele, comparado com vinho e outro, como é que funciona em termos de dinheiro? Ele é uma coisa que dá muito dinheiro para quem fabrica? O quanto ele é relevante na Escócia como país? Quanto que se vende no mundo de dinheiro de uísque no mundo? Realmente, as últimas, eu não estou a par, não olhei, mas é o segundo maior produto exportado da Escócia. O primeiro é o petróleo, e tudo vai para o sul. Né? Nossa, é muito relevante, então. Muito relevante. É muito. De comida ou bebida é a segunda, a segunda maior. Não sei qual é a primeira, mas dizem em bebida é o primeiro maior. Agora está entrando gin inglês, está tudo lá. Isso na Escócia eu estou falando? Não, isso eu estou falando. No mundo? No Reino Unido. Então no mundo. No mundo dos ingleses. Não, no mundo dos ingleses a primeira bebida é o uísque mesmo, é isso? Tá. No momento mas está chegando o gin. E o gin é feito na Escócia. O Tanqueray todo é feito na Escócia. O que está impulsionando o gin é mais a juventude, porque o gin está sendo muito consumido nas baladas, nas festas. Porque é um grande misturador. Isso. O whisky não mistura muito bem. Então, ele no Drambuie, sim, mas você bota um pouquinho de whisky para não ficar tão doce. Sim. Se você toma Drambuie, é bastante doce. É difícil. Bota um pouquinho. As mulheres gostam, mas nós gostamos, então você bota whisky junto do Drambuie. Para dar uma dosadinha, né? Agora, Colin, a Inglaterra tem o ouro lá, a libra esterlina, né? E o que tem de estoque de uísque lá, como é que compara? Nós somos, aí que vem do nosso amigo aí, o Marcelo lá de Santos, é o seguinte, em dinheiro, barras de ouro, o que nós temos em estoque é mais ou menos 35 milhões de barris de whisky em estoque, maturando atualmente. Isso é mais que os ingleses têm barras de ouro agora no Banco de Inglaterra. Nossa. Então, e nós só somos 5 milhões de habitantes. Então, 5 milhões de habitantes, então divide 35 milhões de barris por 5 milhões, quanto é que isso dá? 7 milhões. 7, tá bom. 7 barris para cada cidadão. 7 milhões. Não, milhões. 7 milhões. 7 milhões, Meu Deus, hein? Porque leva tempo, é muito dinheiro parado, né? Infelizmente também tem muito imposto sobre o whisky. Tanto quanto aqui? Na verdade é 7. Sim, é bem alto. Acho que é 80%. Nossa, 80%. Isso porque o whisky é caro, então o whisky é caro. Por isso que eleva o preço mesmo, para poder superar, né? Eleva Exatamente. muito, E o hábito de transferir o whisky de uma garrafa original, por exemplo, essa garrafa, para aquelas garrafas de cristal que são bonitas, que ficam enfeitando a casa das pessoas, de alguma maneira prejudica a bebida? Não, eu acho que não, porque tá limpo, né? Espero que tá limpo, né? Porque ele vai evaporar mais fácil do que aqui, né? Sim, sim. Então, o whisky é feito para beber, né? Isso para nós sempre achamos isso. Como eu falava aí com o Leone, é uma pena guardar tudo isso. Quanto tempo que demora para estragar um whisky aberto? Não estraga. Bem, depende, se bota no sol, aí 2 anos, você não tem mais um álcool lá. Caramba. Um ano. Então é muito. Você vê que aqui ele tem isso é o novo conta-gotas nosso. E Tá. você vê que
quando você abre, ele pula, Tá. ele sobe. Então não dá para usar isso de novo para botar outra coisa aqui. Porque a garrafa vazia vale dinheiro. Colin, antes de passar para os Pois amigos, não. eu queria saber o seguinte. No Brasil, eu não sei se no resto do mundo tem o mesmo procedimento no volume que tem no Brasil. Muitos bares brasileiros, inclusive famosos, vendem uísque falsificado. Muitos. E com garrafa idêntica a essa, só quem entende mesmo de uísque consegue perceber a diferença. Como que você perceberia a diferença? Bem, antigamente, se ele traz a garrafa, tudo bem, tem essa parte aqui, né? Você pode olhar, você está vendo. O lacre, né? Isso. Se você tinha coisa da companhia, você podia ver se a garrafa era Sim. genuína. Mas uma garrafa, em geral, eles Não, conseguem. E no bar, naquela loucura, escuridão e tal, é difícil. O que eu fazia quando eu andava muito no Brasil, fazendo degustações para Johnny Walker, eu dava R$ 50 nos bares para o garçom para trazer um bom whisky. Aí, Infelizmente, infelizmente isso. funciona desse Aí ele jeito na dizia, prática, né? Ô Colin, só o cavalinho branco é bom hoje aqui. Ele disse, ótimo, vai, traz o cavalinho branco. Ô, Colin, até pegando um gancho nisso que você falou, né, que é interessante, voltando àquele assunto do blend, eu sempre do blend, o meu preferido era o cavalo branco, o White Horse. Adivinha qual é o single malt meu preferido? White Horse. Lagavulin. 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 E eu descobri depois, inclusive tem no rótulo do White Horse. Tem Lagavulin dentro. Então, às vezes, para quem ainda não teve a experiência de tomar um single malt, por exemplo, quem gosta de black, qual single malt que você recomendaria? Por exemplo, né? Ele tem Islay Malts dentro, né? Então, o cavalinho que dá coice, eu acho que é Lagavulin, né? Então, ele dá um coice. Mas esse tem Kalila também aqui de lá. Então, ele tem Lagavulin e Kalila também. Mais Kalila do que Lagavulin, que é mais leve, mas é bem peated, né? Então, quem está nos ouvindo aqui hoje nunca teve a oportunidade de tomar um single malt, se ele gosta do black, talvez experimentar um Kalila, né? Se ele gosta do White Horse, talvez experimentar um Lagavulin e por aí, né? Vai ter um caminho para quem está iniciando aí a aprender. Mas lembra, é um gosto adquirido sempre. Você tem que, não adianta tomar 2 vezes e dizer, não gosto, né? Você tem que, não sei, aí cada gosto é cada gosto, né? Não pode dizer esse é ruim, você toma isso, não é assim, né? O negócio é degustar, é apreciar qualquer bebida, principalmente o whisky, nós gostamos de apreciar, né? Colin, muito obrigado pela presença. Foi muito legal mesmo a entrevista. Que, para quem está aqui no estúdio, vai continuar na casa do Marcelo Santos. Vocês que estão escutando, estão com água na boca, eu lamento. Infelizmente, não tem como atendê-los. Eu peço que o Colin, muito obrigado, agradeço. O senhor se despeça, por favor. Tá. Bem, Paulinho, Leone e o Marcelo, obrigado por me convidar aqui. É sempre bom falar um pouquinho da nossa terra, da nossa bebida. Como eu disse, é uma nação muito pequena, tem 5 milhões de habitantes, mas faz muito barulho, né? E tem uma bebida boa. Boa noite e muito obrigado a todos. Marco, um grande abraço para você. Obrigado pela ajuda aqui. Você foi fundamental na entrevista. Eu que agradeço, Paulinho. Foi um prazer. Tivemos uma aula aqui hoje, né? Com o Colin. Foi realmente uma experiência muito boa, muito conteúdo. Muito obrigado pela oportunidade aí. Agradeço a você, ao Marcelo Santos aqui
e principalmente ao Colin. Foi um grande prazer revê-lo. Marcelo Santos. Muito obrigado, aprendi muito e só lembrar que os meus médicos me falaram, precisa tomar cuidado, né? Pequena quantidade, senão pode fazer mal à saúde, né? Tem que cuidar da saúde que tem álcool pesado aí, mas obrigado, viu? É isso aí, ó. Um grande abraço a todos vocês. Terça-feira estaremos de volta. Blog do Paulinho apresentou